Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Apresentamos mais uma Gotas de Luz, estudando um pouco mais o Espiritismo. Hoje, com a Revista Espírita de 1864, que Kardec elaborou nas suas pesquisas da doutrina espírita. Hoje nós trataremos de um assunto bem interessante, o castigo pela luz. Poucas pessoas conhecem, né, esse acontecimento, essa situação de um espírito no mundo espiritual. Muitos até acham que Deus não castiga, que Deus não pune, que Deus deixa as pessoas, né, perdoa tudo, não cobra nada de ninguém. Mas vamos ver, né, nesse estudo, uma situação que pode acontecer com determinados espíritos ao aportarem o mundo espiritual. Vamos ao nosso estudo. Sejam bem-vindos. Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Uma mensagem que foi apresentada por um espírito, ele se manifesta na Sociedade Espírita de Paris e que foi assunto de estudos com os espíritos, né, que dirigiam os trabalhos da Sociedade Espírita de Paris. Kardec pede mais esclarecimentos sobre esse assunto. E uma das mensagens é essa, um trecho da mensagem. Ele diz assim: precipitar um homem ou espírito nas trevas ou em ondas de luz, o resultado não será o mesmo? Pergunta o guia espiritual do médium. E ele mesmo diz: num caso como no outro, ele nada vê do que o cerca, e até habituar-se mais rapidamente à sombra do que à tripla claridade elétrica, na qual pode estar submerso. Assim, o espírito que se comunicou na última sessão bem exprime a verdade de sua situação quando exclama: ó, eu me basto e saberei muito bem lutar contra essa luz odiosa. Então, esse guia espiritual do médium, né, trata desse assunto, trazendo para todos nós explicações a respeito. E ele continua: com efeito, essa luz é tanto mais terrível e tanto mais medonha porquanto o atravessa completamente e torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais duros de seu castigo espiritual. Ele se acha, por assim dizer, internado na casa de vidro que pedia Sócrates. E aí está ainda um ensinamento, porque o que teria sido a alegria e o consolo do sábio torna-se a punição infamante e contínua do malvado, do criminoso, do parricida, assombrado em sua própria personalidade. Sócrates, ele achava, né, que a sua casa ou a nossa casa devia ser uma casa de vidro, para que todos pudessem ver os nossos atos, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, né? Pudessem ficar sempre visíveis a todos, né? E pudéssemos assim julgar pelos nossos atos o nosso caráter, a nossa dignidade. Mas para o culpado, para o espírito culpado, é realmente uma situação infamante em que todos conseguem ver os seus atos tenebrosos. Quando estão cercados num calabouço, no subsolo, numa caverna, no porão de uma casa, ninguém consegue ver os atos indignos de uma pessoa. Numa casa de vidro, sim, né? Todos conseguem ver. E numa situação como essa, muitas pessoas praticam maldades cercadas dessas paredes que não permitem que as pessoas vejam
os seus atos criminosos. Continua a mensagem. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem tolher aquele que durante uma existência sinistra se comprazia em combinar, em maquinar os mais tristes malefícios no fundo do seu ser, onde se refugiava como uma fera em sua caverna, e que hoje se vê expulso desse refúgio íntimo, onde se subtraía aos olhares e à investigação dos contemporâneos? Agora, sua máscara de impassibilidade lhe é arrancada, e cada um dos seus pensamentos se reflete sucessivamente na sua fronte. E ainda continua a mensagem. Sim, de agora em diante, nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada pensamento mau, e Deus sabe de sua alma os exprime, se trai fora e dentro dele, como um choque elétrico superior. Ele quer fugir da multidão, mas a luz odiosa o penetra continuamente. Ele quer fugir, foge numa carreira desabalada e desesperada, através dos espaços incomensuráveis, e por toda parte a luz. Por toda parte os olhares que nele mergulham. E ainda prossegue a mensagem. Ele se precipita novamente em busca da sombra da noite, mas a sombra e a noite não mais existem para ele. Ele chama a morte em seu auxílio, mas a morte não passa de uma palavra sem sentido. O infeliz foge sem parar. Ele caminha para a loucura espiritual, terrível castigo, dor horrível, onde se debaterá consigo mesmo para se desembaraçar de si próprio, porque esta é a lei suprema além da terra. É o culpado que se transforma no mais inexorável castigo para si mesmo. O grifo é meu. E aí vem uma pergunta do espírito protetor do médium. Quanto tempo durará isto? E ele responde: até a hora em que a sua vontade, enfim vencida, curvar-se sobre a pungente pressão do remorso, e no qual sua fronte soberba humilha-se ante suas vítimas apaziguadas e ante os espíritos de justiça. O espírito protetor do médium, médium Sr. Costel. Revista Espírita, julho de 1864, O Castigo pela Luz. Meus amigos, quando o Espiritismo for melhor divulgado, melhor compreendido, e esses exemplos forem apresentados a toda a humanidade, ninguém mais desejará fazer o mal, porque poderá passar por essas dores horríveis, por esses sofrimentos horríveis. Benditos sejam aqueles que já compreendem a mensagem trazida pelos espíritos superiores, trazendo a todos nós orientações que serão passos decisivos na nossa felicidade, porque poderemos agir sempre com caráter, com dignidade, com amor, com honestidade, com respeito para com os nossos semelhantes, atendendo assim à lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e perdoar as ofensas. Meus amigos, ficamos por aqui. Obrigado pela sua participação nos nossos estudos. Voltaremos com mais gotas de luz no canal Caminho Espírita. A todos, muita paz.